Nos tempos antigos, quando Israel e os filisteus lutavam constantemente, um guerreiro gigante chamado Golias tornou-se o terror do exército israelita. Seu tamanho e força eram formidáveis, e ele ficava no campo de batalha todos os dias para desafiar os israelitas a enfrentá-lo. Vestido com uma armadura impressionante, ele empunhava uma lança do tamanho do mastro de um navio. Dia após dia, Golias insultava e insultava os soldados israelitas, exigindo que alguém lutasse contra ele. Mas ninguém se atreveu a aceitar o desafio. Os soldados israelitas tinham medo de Golias, que ria e se gabava da sua força, sabendo que ninguém parecia ser capaz de derrotá-lo. Até o rei Saul, líder do exército de Israel, tinha medo da presença do gigante. Este medo começou a desmoralizar os israelitas, que duvidaram das suas chances de vitória. À medida que Golias continuava a insultá-los, a situação no acampamento israelita ficava cada vez mais triste. A situação parecia desesperadora e muitos soldados se perguntavam se algum dia conseguiriam escapar. Naquela época, Davi, um jovem pastor que morava em Belém, estava a caminho do acampamento israelita para levar suprimentos aos seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Davi era o mais novo da família e passava os dias cuidando do rebanho de seu pai. Quando ouviu o insulto e a desobediência de Golias, ele não pôde evitar ficar com raiva. Ao contrário dos soldados, Davi não se intimidou com o tamanho ou a força do gigante. Sua fé em Deus era inabalável e isso lhe deu coragem. Intrigado, Davi começou a perguntar aos soldados por que ninguém ousava enfrentar Golias. Os soldados, surpresos com a curiosidade do jovem, explicaram-lhe a situação. Eles também mencionaram que o rei Saul havia prometido grandes recompensas para quem conseguisse derrotar o gigante. David ouviu atentamente e ficou surpreso ao descobrir que, apesar das promessas do rei, ninguém aceitou o desafio. Para David, o tamanho de Golias não é um obstáculo suficiente se Deus estiver do seu lado. Davi então decide comparecer diante do rei Saul e pedir-lhe que lute contra Golias. Os soldados zombaram de sua bravura, acreditando que um jovem sem experiência militar não conseguiria derrotar o guerreiro mais temido dos filisteus. Mas Davi, com humildade e coragem, explicou a Saul como ele havia enfrentado leões e ursos no passado para proteger seu rebanho. Sua confiança não vinha de sua própria força, mas de sua fé em Deus. Com estas palavras ele convenceu o rei a deixá-lo tentar. Saul aceitou a sugestão de Davi, embora insistisse que Davi usasse armadura para proteção. Porém, depois de testar David, ele percebeu que era muito pesado e difícil de usar. Finalmente, ele decide enfrentar Golias em suas roupas de pastor e em seu confiável estilingue, uma ferramenta que ele domina perfeitamente. David pegou 5 pedras lisas do rio e colocou-as no seu saco, prontas para a batalha. Embora parecesse uma decisão arriscada, ele estava confiante de que Deus o protegeria. Ao ver Davi sem armadura e com uma funda em vez de espada, Golias riu. Ele zomba de David, tratando-o como uma vítima fácil e sem importância. Ele sarcasticamente pergunta se ela acha que pode vencê-lo com uma única pedra. Os soldados filisteus também zombaram do jovem, acreditando que a vitória era certa para o seu campeão. Contudo, Davi não deixou que as provocações o afetassem e manteve sua confiança. David corajosamente respondeu ao gigante dizendo que ele tinha vindo em nome do Deus de Israel, a quem Golias desafiava com os seus insultos. Ele declara que Deus lhe dará a vitória e que todos saberão que existe um Deus verdadeiro em Israel. Estas palavras chocaram todos os presentes, que não podiam acreditar na audácia do pastor. Mas David sabia que a força não estava nas suas mãos, mas na fé que ele tinha. Devido à sua determinação, Golias não está mais vivo. Davi colocou uma pedra em seu estilingue, girou-a rapidamente e num piscar de olhos jogou-a em Golias. A pedra voou pelo ar com uma precisão mortal, atingindo o gigante diretamente na testa. Golias congelou, atordoado, quando a pedra afundou em seu crânio. Em questão de segundos, o grande guerreiro caiu no chão. O silêncio preenche o campo de batalha. Os filisteus ficaram surpresos ao ver seu campeão cair tão rapidamente e o medo começou a tomar conta deles. Os israelitas, por outro lado, começaram a comemorar porque testemunharam um milagre. Davi, sem perder tempo,
aproximou-se do corpo de Golias, pegou sua espada e cortou sua cabeça em sinal de vitória. Vendo a cabeça de Golias nas mãos de Davi, os filisteus começaram a recuar com medo. Sem o seu campeão, a confiança deles foi perdida e eles logo começaram a fugir do campo de batalha. Os soldados israelitas, encorajados pela coragem de David, perseguiram-nos e obtiveram uma grande vitória sobre os seus inimigos. As notícias do que David tinha feito espalharam-se rapidamente entre o povo de Israel. Davi trouxe a cabeça de Golias ao rei e agradeceu por lhe dar uma chance. Assim, a lenda de Davi e Golias perdura até hoje como um símbolo de que a coragem e a fé podem superar qualquer obstáculo, por menor que seja. A vitória de David ensinou ao mundo que não importa quão pequenos ou fracos sejamos, podemos enfrentar os gigantes da vida. Neste ato de coragem, David mostrou que a verdadeira força está no coração e na fé. Naquele dia, um jovem pastor mudou a história e mostrou que o impossível só exige uma pessoa que tenha fé em Deus e em si mesmo.